Ontem, domingo e sábado, o mundo político se movimentou, em termos de eventos, se movimentou no Rodeio Crioulo, que aconteceu sábado, sexta, sábado e domingo. E lá no Rancho Timbé, a grande costelada promovida pelo Haroldo Marinho com fins beneficentes. Transitaram por lá o Carlito, o Dudeler e o Tebaldi, esses é que me deram notícia. No domingo, desatracou em Itajaí os veleiros da regata oceânica. E estava lá, entre perto de 50, 60, 70 mil pessoas que estiveram lá para essa grande festa, o Beto Caroço com o seu iate, e embarcaram nele para acompanhar as primeiras milhas da regata o governador Raimundo Colombo e o senador Luiz Henrique e mais umas 20 pessoas que o meu espião não conseguiu identificar. Enfim, só que teve gente que não pôde ir à festa, nem no Rodeio Crioulo, nem no Rancho Timbé, porque estava envolto na convenção do PDT, envolvido com a convenção do PDT, e essa pessoa é meu convidado hoje, é o Rodrigo Coelho, candidato a prefeito pelo PDT. Boa noite, Rodrigo, seja bem-vindo. Como é que foi teu domingo? Boa noite, João, um prazer enorme estar aqui, sabe da minha admiração pela sua pessoa, meu carinho, fã da sua modo de escrever, acompanho bastante o seu Twitter, o Jornal da Cidade cada vez melhor semanalmente, a TV da Cidade que está... estamos caprichando nele. Está ótimo também a TV da Cidade com uma programação excelente. É um prazer enorme estar aqui na TV da Cidade. Realmente, o sábado, 21 de abril, né, dia de histórico de Tiradentes, foi um dia histórico do PDT de Joinville, né? Até para a política de Joinville, podemos dizer assim. Foi o dia em que o PDT, a ala a qual pertencemos, a ala independente do partido, que defende a candidatura própria a prefeito, ganhou as eleições para o diretório, por diferença de 7%, mas ganhamos por 148 votos a 112. Então, dos 66 membros do diretório, 39 serão da ala nossa, né? Da ala Democracia Trabalhista, que tem como intenção reeleger o Rodrigo Borne como presidente e encaminhar já na quinta-feira, que é 5 dias úteis após a eleição do diretório, a gente vai fazer a eleição para a executiva do partido, que é presidente, vice, tesoureiro e tal, e determinar o encaminhamento do partido nas eleições de outubro, né? Porque o PDT desde 2008, no segundo turno, optou pela aliança com o governo Carlito. Está lá atualmente, tem 35 cargos aproximadamente. 35, né? Cargos na prefeitura, primeiro, segundo e terceiro escalões, né? E a ideia é desembarcar do governo e lançar a candidatura própria para encarar as eleições de outubro, né? Então, o dia 21 de abril foi um dia realmente histórico para nós, foi uma luta árdua, né? Foi muito difícil realmente encarar o pessoal que está há mais tempo no partido, o pessoal que queria a manutenção da aliança com o governo Carlito, né? Nada impede que o segundo turno estejamos juntos, mas as propostas... Essa minha pergunta é a seguinte, vocês... essa ação, ela representa uma independência do partido em relação ao governo ou um rompimento com o governo? A minha opinião própria, minha intenção, né, é um rompimento imediato, né, ou na quinta-feira, com o lançamento da candidatura própria e a eleição do Rodrigo Borne como presidente do partido. Mas, obviamente, que é uma decisão mais do prefeito do que nossa, exonerar as pessoas que lá estão ou não, né? Nossa proposta principal é a candidatura própria. Obviamente que a participação no governo Carlito não vincula uma coisa a outra, né, na minha opinião, né? Quando chegar agora o prazo final o pessoal de se desincompatibilizar para as eleições de outubro, daqui a início de junho, a maior parte do pessoal já vai sair naturalmente pelo fato de ter que sair, pelo fato de encarar as eleições. Então, eu penso que o prazo deve se esperar até junho. A princípio, a tendência é essa, né? Tanto do próprio governo Carlito como do próprio PDT. E rompimento, porque somos um partido que terá uma candidatura própria, é natural que sejamos oposição ao atual governo, né? Senão ficaríamos juntos, não seremos vice ou saímos da coligação proporcional, mas se a intenção é candidatura própria, é porque entendemos que o governo atual não fez o desejado, o prometido, a expectativa criada, e temos novas ideias para Joinville.
Quem esteve presente à convenção do partido relatou que os dois grupos antagônicos, o teu grupo, liderado por você, pelo Rodrigo Borgnold e pelo James Schroeder, ele se tratou até com urbanidade com o grupo liderado pelo Alciano Gomes e pelo Marcos Bittencourt. Essa urbanidade era só ali no evento ou nos desdobramentos ali vai aumentar a animosidade, a cisão, ou vocês vão buscar uma reconciliação interna? A tendência agora, o 2012, né? 2012 é 12, a nossa sigla, é buscar a união do partido. Eu, de modo algum, guardo rancor, não tenho nem idade para isso, né, João? Jovem que sou, esperançoso nas pessoas, acreditar na seriedade, na confiança e ter essa visão ainda talvez um pouco romântica ainda da vida, né, de acreditar na política como meio de transformar a sociedade, mas no nosso caso, Joinville especificamente. Eu não guardo raiva de ninguém, não tenho esse propósito de confronto de ideias, né? E as duas chapas, elas tinham as duas teses bem claras, bem opostas. Uma candidatura própria, a outra aliança com o Carlito. Então, na verdade, essas duas chapas se ocuparam de pessoas, claro, que fazem parte do PDT, só que, na verdade, agora o que vale é o PDT, as eleições de outubro. Nosso principal objetivo é eleger pelo menos 2 vereadores. Nós temos atualmente só um, James Schroeder, e que eu ouso dizer que não seria vereador se em 2008 Rodrigo Borgnold não fosse nosso candidato a prefeito. A importância de ter um candidato da sigla, eu acho fenomenal, de ter o número de evidência. Sempre puxa voto. Puxa voto, isso a história diz, os números dizem, é só pegar aí as últimas eleições, não só de Brasil afora, que é importante para eleger a nominata. Então, fazer coligação proporcional também é importante, claro, mas ter o nome em evidência da sigla é importante para eleger pelo menos 2 vereadores. Esse é o nosso objetivo, porque sabemos da dificuldade de uma candidatura própria, né? Encarar deputado federal, encarar ex-prefeito, encarar prefeito, encarar estruturas de partidos bem maiores é difícil, né? É um projeto ousado, mas temos a intenção de apresentar um projeto diferente para Joinville, de renovação e, quem sabe, no segundo turno, claro, apoiar A ou B, isso é uma decisão depois para o segundo turno. No primeiro turno, a proposta nossa é candidatura própria. O Rodrigo Borgnold, em 2008, ele, vice-prefeito do Tebaldo, ele se lançou candidato e apresentou um programa até consistente, mas onde nenhuma coisa se destacava das propostas dos demais candidatos. E os analistas que avaliam a eleição, como o Rodrigo era infinitamente o mais culto, o mais preparado, boa aparência, bom discurso, e mesmo assim não teve um desempenho brilhante, digamos, um desempenho que o levasse ao segundo turno das eleições, né, ou perto disso. E os analistas atribuem ao fato de que o Rodrigo participou do governo até a 1/10 hora e saiu do governo e se postou como um candidato de oposição. Não é exatamente a tua situação, porque você vem pregando o desembarque já há muito tempo do governo. Mas como é que fica? O que você vai apresentar enquanto plataforma de governo, enquanto postura eleitoral em relação ao governo Carlito? São 2 perguntas. Como você vai se portar, como o PDT vai se portar em relação ao governo Carlito? E o que você vai trazer de novo para a política, além de ser jovem, além de ser culto, além de ser joinvilense? Enfim, o que você vai apresentar de factível para o eleitorado, mas de diferente ao mesmo tempo? Perfeito. Perguntas bem diferentes e bem complicadas, né, para detalhar bem, mas vamos lá. Realmente, a eleição de 2008 era uma eleição, na minha opinião, atípica. Era, na minha opinião, depois de 5 tentativas, a vez do prefeito Carlito, né? Houve várias questões lá de escândalo no governo estadual que envolveram o nome do pai do Rodrigo Borgnold, né? Que houve realmente um desgaste, né? E ele tinha essa ligação até familiar com o ex-prefeito e ex-governador Luiz Henrique. E ele natural que ele, como padrinho político, né, tivesse esse desgaste. O próprio governo Tebaldo estava num momento de desgaste muito grande naquele momento de 2007, 2008. Tanto que o Darcy, que era o candidato que estava na frente das pesquisas, acabou perdendo a eleição no segundo turno. Teve uma diferença até considerável com relação ao atual prefeito Carlito, né? Mas eu penso que 2012, João, na minha opinião, né, você com o aumento da história e acompanhando as eleições de Joinville nos últimos anos, tem visto que desde 92, quando temos segundo turno em Joinville, que foi a primeira vez que teve segundo turno,
Na minha opinião, é a primeira vez em que as 2 vagas estão em aberto ainda. Não tem ninguém que podemos dizer que está garantido no segundo turno. As 2 vagas estão em aberto. Obviamente que o ex-prefeito Tebol está muito bem nas pesquisas, deputado Kendi, Darcy, né, o atual prefeito mesmo com o desgaste também está bem, o PT tem o seu eleitorado cativo, né? Mas eu penso que dá para fazer um projeto de diferenciação. E qual seria essa diferença? Não só com relação ao projeto do Rodrigo, na época foi muito inovador, tanto que o lema nosso na época era revolução. Sim. Até pegou um pouco pesado, até foi um pouco antipado perante algumas pessoas, né? Mas realmente era a revolução do quê? De um modo, não só de tratar as pessoas diferente, o próprio servidor público, essa greve que o diga, um partido que se diz dos trabalhadores, que é o caso do PDT, no caso do PT tem na sigla o nome trabalhador, não podia tratar do modo que foi tratado o servidor público, principalmente os da área da saúde, né, que vivem numa situação, vamos dizer assim, de heróica. Os profissionais que lá estão, né, que ganham muito pouco, que são pouquíssimas pessoas lá, fazem um trabalho heróico. Quem vai no São José não pode de modo algum culpar os funcionários do São José. Culpar sim a estrutura. E até lamento que o prefeito tem orgulho de dizer que gasta entre aspas, porque é um investimento, 32% do orçamento em saúde, quando exigido é 15%. Mas onde é que está esse dinheiro? Então essa pode ser má gestão, mal administrada, porque 32% de saúde de Joinville teria que ter mais macas, mais alas, completar lá o Complexo Ulisses Guimarães, os PAs com estrutura melhor, não ficar apenas com um médico plantonista lá que às vezes nem vai, o médico com especialidade de clínico geral. Falta especialista, 6 mil pessoas na fila para neurologia. O Ministério Público entrou com uma ação agora essa semana, né, João? Rodrigo, essa deficiência de profissionais, de médicos, dificuldade de atendimento, nós viemos vendo ela no governo Luiz Henrique. O Freita o primeiro governo Freita ficou na história quando se disse que sob a gestão do Renato Castro e o Altair Pereira se disse que nunca a saúde de Joinville esteve tão bem, mas de lá para cá só fez desandar, né? Como é que tu pensa resolver isso? Se o Freita não resolveu, o Luiz Henrique não resolveu, o Tebal não resolveu, o Carlito não está resolvendo. Assim como a questão da enchente, a pessoa que vier a dizer o pré-candidato que vai resolver a questão da enchente de Joinville está mentindo que não vai resolver, é uma questão, dá para fazer algumas coisas até que estão sendo feitas, questão do saneamento, por exemplo, ou a limpeza permanente de rios, né, bueiros, etc., e ruas, para aliviar um pouquinho o drama de quando chove em Joinville, mas resolver o problema da enchente de Joinville não tem como pela questão até geográfica, né? A questão da saúde já não, João, a questão da saúde realmente na minha opinião, é muito mais gestão do que dinheiro. É administrar o que vem. A necessidade de ter um hospital na Zona Sul, isso aí é urgente. Em 2008, você acompanhou muito bem isso aí, todos os candidatos tinham esse discurso. O hospital na Zona Sul era algo que tinha que ter. E não sai do papel desse atual governo, e nem se fala hoje do hospital da Zona Sul. Mas é o que tem que ter o hospital na Zona Sul. Agora, com essa... Joinville não atende só Joinville, tem toda a região aqui, Garuva, São Francisco, Araquari, que está um boom econômico muito grande. Jaraguá também. Um primo meu se queimou lá em Blumenau e foi para cá porque aqui é referência de queimados. Referência. Então, tornar o São José a referência na ala ortopédica, como já é, deixar o regional na área do cardíaco, que já é referência, e o hospital na Zona Sul mais focado na questão de atendimentos em geral, de urgência e emergência, mas também na questão do câncer, né, João? A gente vê aí várias pessoas com o câncer, que é uma doença que está aí, talvez seja o grande mal do milênio aí, depois da depressão que foi intitulada, mas o câncer realmente tem matado várias pessoas. É uma doença, assim como pressão alta, diabetes, né, pressão arterial, são doenças que podem ser prevenidas, né? O foco tem que ser a prevenção. Isso no Rio de Janeiro foi muito debatido na campanha e está sendo implantado lá. As UPAs, unidades de pronto atendimento na saúde, mas com estrutura muito boas nos postos, para evitar que a pessoa vá direto ao hospital e fique lá no seu bairro, até que isso da locomoção, né? Mas isso tudo passa pela contratação de médicos. E Joinville vem enfrentando uma dificuldade crônica de atrair médicos para cá em virtude dos salários que pagam. Como pagar grandes salários ao médico, ou melhores salários aos médicos, sem deixar descontente, revoltado todo o resto dos 12, 13 mil funcionários que o município tem? Realmente é uma questão complicada, João, é uma questão delicada.
até eu falo e repito, para mim, duas profissões das quais eu tenho uma admiração muito grande, tem que ter um respeito, um tratamento diferenciado, deveriam ser carreiras de Estado, assim como é juiz, promotor, advogado, seria professor e médico. São duas carreiras, deveriam ser carreira de Estado, para a pessoa ter um projeto de carreira, de ficar no serviço público e trabalhar lá realmente. Porque hoje o pessoal faz o serviço público um bico. Né? Recém-formados ou mesmo residentes ficam lá 2, 3 anos e acabam saindo depois para até criar força, pegar o nome e relacionamento depois, exatamente. E depois se... Mas o foco tem que ser o servidor público, tem que ter essa valorização. Claro que do dia para a noite não dá para dobrar o salário de um médico em Joinville, vai quebrar completamente a folha de pagamento, mas com a política de reajuste a longo prazo, dá para experimentar algumas atitudes. Por exemplo, o médico que tiver dedicação de mais horas no trabalho, ganhar um valor maior, o médico que tiver a questão da pós-graduação, incentivar o médico a estudar, a se especializar, a ter essa... Porque de vez tem uma falta muito grande de médicos de oftalmologia, por exemplo, neurologia, esses exames que estão aí nessa... Oftalmologia, a questão da fila aí do Hospital Betesda, que foi embargado pela Justiça Federal, através de uma ação do Ministério Público, né? Então, é óbvio que do dia para a noite não tem como fazer essa mudança radical que a gente pretende, até porque o serviço público é muito mais lento do que na iniciativa privada, né? Mas esse choque de gestão que tanto se fala, que vai ser o grande mote, na minha opinião, dessa campanha, ela realmente passa por isso. E o Rodrigo Borges, em 2008, ele tinha um discurso bem pesado que realmente... O Rodrigo sempre preconizou auditoria no Hospital São José. Exatamente. Isso tem que ser feito, João. É impossível. E ninguém fez até agora. Ninguém fez até agora. O Baldo não fez, Luiz Henrique não fez, o Freiter não fez, o Cari também não fez. Tem que fazer, porque realmente há algo estranho, uma nuvem lá nebulosa, lá, né, algo nebuloso lá no São José que me explicava os gastos que tem lá, que realmente é muito estranho, que tanto dinheiro que vai para lá e não se resolve, não tem uma solução. Nem a curto, nem a médio prazo, não se vislumbra nada. A gente conversa com secretários, N secretários de vários governos, e há assim uma expressão que a gente pode sintetizar de indústrias montadas dentro de São José. O cara tem um consultório, usa o equipamento e tal, e quando o sujeito é pobre demais, encaminha via INSS. Quando é rico, cobra consulta. Como acabar com isso? Não só isso, tem a denúncia lá das copiadoras lá agora, estão falando ainda das máquinas de xerox, né, que o valor que foi feito no contrato lá da licitação bem maior do que se paga no mercado. São várias coisas que acabam no somatório, esse dinheiro indo para um duto diferenciado que não aquele focado na saúde, né. Vamos pegar o exemplo do final do ano aí, o apelo que foi feito na internet, que teve resultado, né, como foi feito por vocês aqui também, a questão do L ponto, né? Outra questão foi a doação de ventiladores para o São José. A ortopédica lá tem, não lembro agora quantos leitos lá, a pessoa fica lá, depois que sai da parte lá de cirurgia, tá, UTI, fica lá em repouso nos quartos, lá ortopédico, 2 pessoas por quarto. Só que é uma ala a mais antiga, com um pé direito muito alto, que é complicada a instalação de ar-condicionado, ou mesmo split, né? E estava lá o pessoal apelando, as enfermeiras apelando pela doação de ventiladores, né? E conseguiram, o ventilador foi doado por várias pessoas, tal, para poder dar um Natal, um Ano Novo mais ameno para as pessoas que estavam lá, a maior parte delas com o corpo completamente engessado, o pé para cima, e aquele calor insuportável, um suplício, né? Que foi o final do ano. A pessoa está lá, a saúde realmente tem que ser prioridade número 1 de qualquer próximo governo que vier aí. Não foi prioridade dos últimos governos, infelizmente. Não é a culpa somente do atual ou do anterior, de vários governos, a saúde não foi prioridade em Joinville. O atual focou forte na questão do saneamento, sim, parabéns, é algo muito louvável realmente. Tem o nosso aqui parque em frente à TV da cidade, mas tem as coisas que não foram prioridade, como a questão, por exemplo, da saúde. Essa é a grande prioridade que será, se nós, caso sejamos eleitos ou vitoriosos numa proposta de segundo turno, apoiar a A ou B, que é a questão da saúde, hospital na Zona Sul, hospital focado no câncer, seja a nossa maior bandeira. E se fala muito, Rodrigo, na questão da mobilidade urbana, passando aí pelos engarrafamentos, eu não vejo engarrafamento, eu vejo lentidão, né? Mas as pessoas se esquecem de observar que essa lentidão é provocada por milhares de carros nas ruas. E que esses milhares de carros só existem porque há prosperidade. Se todo mundo ganhasse mal, se todo mundo não ganhasse mal para pagar as contas e comer, não haveria carro, né? Então, há que haver um olhar sobre Joinville
enxergando Joinville como ela é, uma cidade próspera, uma cidade grandiosa, uma cidade rica, que está com algumas dificuldades de gestão. Como fazer isso? Mas você vai me responder depois dos comerciais, que aquele cri-cri que você ouviu ali é o Christian Cuco Perverso, que agora ele não canta mais, ele faz cri-cri, dizendo que nós esgotamos o nosso tempo. Um minutinho só, nós vamos e voltamos. Bem, estamos de volta. Ao sair para o intervalo, eu deixei com o Rodrigo a pergunta sobre o que fazer para melhorar a mobilidade em Joinville. Rodrigo. Perfeito, João. A sua análise para mim foi perfeita, né? As pessoas elegem o carro como um inimigo, né? Na verdade, não pode ser visto como um inimigo, né? Ele é um sinal de prosperidade. Exatamente, é um dos sinais, né? Sem dúvida alguma. E a questão da oferta de crédito que foi feita há um bom tempo pelo governo Lula já, e a questão da própria Joinville ser uma cidade muito próspera, né? Realmente as pessoas não podem dizer que o culpado é a pessoa que tem o seu carro. É difícil tirar essa ideia do jovem de que o primeiro sonho de consumo seja quando fizer 18 anos o carro. É difícil tirar isso a curto prazo, né? Mas realmente algumas coisas podem ser feitas pelo poder público para minimizar um pouco, porque o problema de congestionamento, de trânsito é mundial. Quem viajou um pouco, quem começa a viajar na própria internet mesmo, né, vê que mundo afora tem muito carro, tem muito congestionamento, a questão do transporte realmente é algo complicado, mas algumas coisas podem ser feitas. E quando se falou em metrô de superfície, não é algo futurístico, não, é algo que tem que ser feito mesmo, né? É algo permanente. Eu tive há pouco tempo em Bogotá, que é o grande exemplo de mobilidade urbana na América Latina, que serviu de inspiração a Curitiba, para várias outras cidades, né? Ela tem uma política permanente de mobilidade urbana. Não pode fazer uma obra aqui, deixar 5, 10 anos sem fazer nada, agora uma outra obra lá. A última grande obra viária que teve em Joinville foi a abertura da Beira Rio, você sabe muito bem disso. Depois foi a Marquês de Olinda, que não foi por completo. Não foi por completo ainda? Outro dia eu estava repontando aqui. Voltamos lá atrás, tivemos a João Colim e a Blumenau, depois, Procópio Gomes, a JK, que o Pedro Ivo fez, a Rua Piratuba, que o Pedro Ivo fez e o Luiz Henrique pavimentou, e a Marquês de Olinda, que é a mais recente, que começou no governo Freita e foi terminada no estágio que está no governo Tebaldo. E a Rua São Paulo, né? Sim, São Paulo. Então são poucos eixos. Poucos eixos, né? Realmente o engenheiro Jean Novaes... E tímidos, né? Tímidos. Exatamente. 2 pistas, acanhadinho. Se quiser melhorar o tráfego, tem que já fazer binário. Exatamente. Está ganhando discussão agora. A grande discussão hoje viária em Joinville é a binário, a duplicação, a mão única da Santos Dumont com a Tenente no João, né? São duas... Você pode pensar tão pequeno assim, na minha opinião. Tem que pensar um pouco... Mas tem que ousar. Tem que ousar, tem que fazer. Tem que ousar, tem que fazer, tem que ter pulso firme. Né? Eu me lembro que o pai sempre fala, no plano diretor de 73, quando ele participou lá quando vereador, a duplicação da Santos Dumont já constava lá. Já constava lá no plano diretor de 73. Passou-se mais de 30 anos. Tanto assim que a maioria das construções desse período para cá ali já obedece um recuo prevendo a duplicação da Santos Dumont. Né? Exatamente. Mas Jaime Lerner tem uma frase que é um grande inspirador de urbanístico no Brasil, né? Foi um grande prefeito de Curitiba, governador. Mas nem ele, desculpa interromper, mas nem ele conseguiu antecipar aonde Curitiba chegaria ali com 3 milhões de habitantes. É complicado realmente, é complicado, mas ele tem uma frase genial, que é o seguinte: um elevado é o modo mais rápido de levar um congestionamento a outro, né? É o modo mais rápido. Assim como um avião é o modo mais rápido de chegar atrasado num lugar a outro, né? Devido aos atrasos nos aeroportos, né? Realmente o elevado é o modo mais rápido de chegar de um congestionamento a outro. E realmente é porque o elevado virou uma questão meio que ideológica em Joinville, né? Tem deputado que coloca outdoor, diz que é a favor. Que já botou, ele mente, né? Ele mente, ele diz que botou dinheiro no orçamento e é mentira, não tem nada no orçamento. Não veio, né? E o IPUJ diz que o IPUJ é contra, mas tem lá vários projetos de elevado no IPUJ, né? O elevado vai resolver o problema de Joinville, mas em alguns locais tem que fazer, não adianta, né? Na Marquês de Olinda com a autocadefa tem que ter um elevado, mas claro que ao redor vai prejudicar, mas tem que ter lá, são lugares que não tem como fugir de elevado, assim como temos na entrada da cidade, né, os elevados na BR-101, se não fosse feito aquilo, se fosse feito rotatório, teríamos uma situação complicada. Tem lugar que tem que ser feito. Curitiba tem elevado só na entrada e na saída da cidade. Dentro da cidade não se vê elevado em Curitiba. Se vê uns, eles chamam de pontilhões, um negócio meio... Sim, pontilhões, né?
Uma passa mais por baixo, outra em cima. Mas não é elevado, realmente. E Curitiba é um grande exemplo, né? São cruzamentos. Cruzamentos. Né? Para quem investe forte o quê? Transporte coletivo, uma questão cultural da cidade, né? de andar de ônibus, dentro do possível. Claro, a gente tem a questão da chuva, que inibe bastante a questão das pessoas andarem a pé ou mesmo de bicicleta. Mas tem que ter bicicletários nos órgãos públicos, todos têm que ter bicicletários. Bicicletários nos pontos de ônibus tem que ter bicicletário. Hoje não se vê bicicletário em Joinville. A pessoa tem que deixar a bicicleta amarrada, às vezes, num poste, numa placa de... E o sujeito vai lá, corta o cadeado, corta o raio e leva... Exatamente. Então, são pouquíssimas coisas que podem ser feitas, né? Mobilidade urbana, uma questão simples, que já foi falado, eu falei várias vezes para várias pessoas, tem algumas cidades. A questão falei esses dias na rádio também, um no-break, uma bateria nos semáforos, quando acabar a luz, né? Poder os semáforos continuarem funcionando. Porque acontece em Joinville bastante isso, acho que as ruas de final de tarde, e os sinais, os agentes de trânsito da Conub não dão conta de conseguir sinalizar o trânsito nas principais vias, mas os semáforos têm que ficar funcionando nos principais cruzamentos. Não é caro isso aí, no break, uma bateria Se tem dinheiro para fazer bateria para pardal, para funcionar lá 24 horas por dia, por que não para também ajudar as pessoas quando tiver sem luz na cidade, quando tiver alguma chuva, né? São coisas pequenas, né? Além disso, claro, a questão do semáforo inteligente, a pessoa poder, isso já está aos poucos sendo implantado, já vi na João Colim, de os semáforos terem um cronograma de abertura para a pessoa poder e não ficar parando. Essa coisa que eu nunca entendi, Joinville. Eu lembro que em 1970, você chegava em São José dos Pinhais ia abrir o primeiro e ia até o centro de Curitiba, tudo verde. Se eles conseguiram essa onda verde naquela época, por que não conseguimos aqui em Joinville ainda? Que você está aqui, o outro está fechado, o outro está vermelho. Ontem eu passei na Procópio Gomes, depois do jogo do Jack, lá no final, você abre o primeiro, para no segundo já em seguida, depois para no terceiro. Não tem uma abertura, não é tão complicado assim hoje com informática, né, tecnologia... Me disseram, eu não quero errar o nome da pessoa que me disse, mas é alguém ligado ao IPUG ou à Conurb, que só tem uma pessoa responsável pela chamada engenharia de tráfego em Joinville. Aí não tem como funcionar, é complicado, né? No meio de 12 mil funcionários, tem um dedicado à questão do trânsito em Joinville. Aí... É complicado, realmente. Eu acho que esse é o olhar importante que tem que se lançar. Quem é que cuida disso? Quantas pessoas cuidam disso? Na época do seu Freiter falava muito, né, de criar a Secretaria de Tráfego de Joinville, né? Por que não criar a Secretaria de Tráfego? Era uma ótima ideia, uma secretaria específica, especializada em tráfego. Pessoas para pensar nisso. Assim como o IPUR se pensa muito em projetos, tal, às vezes não está em comunicação com a CEINFRA, que não está em comunicação com a Fundema, com a habitação, às vezes que são órgãos que têm muita interligação. Por que digo isso? A inauguração dos residenciais da Minha Casa Minha Vida Joinville, isso gera uma consequência enorme para a região toda, né? Sim, com certeza. É um impacto na região monumental. Monumental. Né? Tem que se comunicar com a educação para ter escola para a criançada que mora lá, a saúde, o saneamento, não se pode emitir... Secretaria de Segurança não é de Joinville, mas tem que falar. Tem que. É algo que o Balneário Camboriú teve a ousadia agora, com o prefeito de Periquito, de implantar a Guarda Municipal Armada. É algo que tem que se pensar em Joinville, porque não... deixar os agentes de trânsito focados na questão do trânsito, mas tem agora que o primeiro passo foi dado com a criação das Secretarias de Segurança Pública e Defesa Civil, e tem o próximo passo, que é a Guarda Municipal Armada, não para ação de contenção de violência, tá, mas para prevenção principalmente, caminhar na cidade evitaria muitos furtos, roubos. Evitar, né? Se não quiser dar uma arma de fogo, que dá um desses teaser, mas gente treinada também. Treinada, claro, gente capacitada. Porque a Conurb, os guardinhas da Conurb deram demonstrações aí, num passado muito recente, de serem trogloditas completamente despreparados, algemaram um coitado, batendo, algemando. Até com cordão de apito, né? Então... Até vem aí a questão da própria regime estatutário, né? Eles são... É um concurso público, mas são seletistas, né? Tem que ser estatutário, tem que ser concurso público. Você não vê à noite. Não vê à noite. Dificilmente vê à noite. Agora que o ex-presidente Assis começou um pouco, né, na escala de horários lá, mudou um pouquinho, alguns começaram a ficar um pouquinho mais tempo, mas 6 horas acabava o turno. Onde tem eventos, né? Onde tem evento. Você não vê à noite assim, não há uma escala, vou encontrar a guarda municipal à noite em qualquer lugar. Não. Os poucos que tinha à noite era para estar multando diante de São José, só na função da multa que eu vi. Tristemente é essa a questão. Dava acidente, sinaleiro não estava funcionando, você não via guarda lá. Via multando diante de São José em algumas posições aí. É verdade.
Quando pessoas tinham essa crítica de que guardinha ficava atrás da árvore, que parecia multas em casa, que a pessoa às vezes nem... Claro que todo mundo tem que cumprir a lei, né, seguir as regras de trânsito, mas que realmente havia a impressão que se passava que era um órgão totalmente voltado para a questão da multa, para arrecadar, sim. Tinha essa impressão e ficou essa pecha da Conurb, e a função maior deles qualquer, na verdade, é a questão da educação para o trânsito, né? Trabalhar forte na criançada, voltar... Você cria revolta, a postura deles, que eu penso que a função da autoridade no trânsito é educar e disciplinar. A disciplina tu faz com a multa, a educação tu faz com a advertência, né? E fazer isso de uma maneira urbana. A Polícia Rodoviária Federal faz isso muito bem. Muito bem, é verdade. De uma maneira muito urbana, né? Quando eles te abordam, o radar está marcando lá, aconteceu comigo, 100 não sei quanto, e ele vem rindo, está com pressa, ele já te desarma. Estou ocupado, vou fazer o quê? Vou tomar a multa, vou pagar, peço desculpa e vou embora, né? Mas aquilo não vou esquecer mais. Eu lembro se é Piracicaba, uma cidade de Pirassununga, de São Paulo, em que a primeira multa da pessoa é uma advertência apenas. É um sinal amarelo. Ó. Na próxima que você for pego, sim, já está lá, né? Vai vir o valor. A primeira multa é um alerta. Ó. Você foi pego em tal situação irregular, mas na próxima você vai ser multado. É questão da educação, aos poucos orientar. Um exemplo claro, cinto de segurança. Quem que usava antigamente? Ninguém usava cinto de segurança. Foi uma questão mais de educação do que de multa. Está provado, mundo afora, de que pena de morte, aumentar a pena perpétua ou aumentar a crueldade, vamos dizer assim, né, das penas, não vai reduzir a criminalidade. Não reduz. O que reduz é a certeza da punição. Da punição, isso sim. Certeza da punição, sim, mas não aumentar o valor da multa, a pessoa vai deixar de fazer tal coisa, não vai. É essa questão da educação, realmente. Né? Para quem vem pela 101 do norte, saindo de Curitiba, para quem vem pela 101 de Itajaí, Camboriú, Florianópolis para cima, que não conhece Joinville, passa por Joinville e vai embora e pela circunstância da rodovia, você não tem noção do que é Joinville. O que fazer para melhorar isso? Pórticos. Por que não temos pórticos? Jaraguá tem pórtico nas entradas, Palmeirão tem pórtico na entrada. Por que não botamos pórticos na BR-101? Alguma lei que proíba isso? O que fazer para melhorar o afluxo do turista de lazer? Já que o turista empresarial, ele vem com bastante intensidade a Joinville. Realmente, é uma questão interessantíssima. E coisas vêm, nem é algo miraculoso, né, João? Não é algo do além, assim, se pensar em... Porque quando não tinha viaduto, tinha pelo menos ali o moinho e tal, que chamava atenção. Agora nem isso, agora passa pelo viaduto. Nem isso. Às vezes, nós mesmos viemos aí conversando no carro, se for não prestar atenção, passa direto na entrada lá. Só que nós temos 2 ou 3 entradas que dá para pegar a próxima, né? O retorno depois é longe também. Mas realmente, não tem nada que proíba, não. Nada que proíba um monumento, uma orquídea, Você está chegando em Joinville. Um beija-flor, alguma coisa, um pórtico mesmo, estilo Chaimel. Capital econômica de Santa Catarina. Imagina um pórtico ali, que vem no norte. Uma moça dançando, né? Você está chegando na capital econômica de Santa Catarina, a capital da dança de Santa Catarina, como tem nos Estados Unidos. Sim. Você não ignora nenhuma cidade. A cidade tem 266 habitantes. Aqui é a capital da torta de pêssego. Nenhuma passa em branco. Não tem como não. Nenhuma passa em branco, realmente. A Joinville tem que ter. Uma coisa que eu tive agora há pouco tempo em Hong Kong, né? Você vai chegando a Hong Kong, você começa a receber mensagens pelo celular. Seja bem-vindo a Hong Kong. Prefeitura de Hong Kong, conheça o museu de ecologia, conheça a Bahia lá de tal. Esse tipo de tecnologia não é só no Japão, na China que tem. Não, o Brasil tem isso aí. Captar... Aqueles países tumultuados aqui do norte da África, Egito, tal, você vai entrando lá, a companhia de celular vai te dando boas-vindas e tu sugerindo um monte de coisa. Exatamente. E aqui não. Tu faz o roaming, ou muda de uma área para outra, a companhia de celular muda, neca. Informação. Faça um convênio com essas empresas de celular, né? E até seria a prefeitura, Joinville está tendo a semana, por exemplo, teve semana passada a feira de energia elétrica, uma população joinvilense nem sabia que estava tendo isso aí. E é algo interessantíssimo, importantíssimo, que os estudantes deviam fazer fila para entrar, para conhecer novas tecnologias. Tendências. A anterior que teve lá, de plástico também, são feiras interessantíssimas, que movimentam a cidade.
Não se pode, tipo, o comércio ficar fechado em momentos como esse, por exemplo, tem que ter um horário estendido. A questão da festival de dança, a nossa briga na CDL, o sábado tem que ser, todo sábado tem que ser sábado mais, sábado feliz, de abrir até as horas, até 18 horas. Já passou, já foi o tempo, né, João? Que fechar o meio-dia. Fechar meio-dia para o comércio. O restaurante fechava para almoço, né? Dessa mesma época. O restaurante, pelo menos, se modernizaram, é verdade. Não fecha mais para almoço. Verdade, são questões assim que ajudam, né? Colaboram com as pessoas e agora a questão nossa mais drástica tem que ser urgente isso aí, a questão da prevenção, né, a prevenção de se ver a longo prazo, dessa política de gestão mesmo, dos museus, né, João? Você que gosta de cultura, você que é um amante assim, da literatura. É no museu que tu conhece a história. Não se pode admitir que a nossa cidade, né, nós temos uma história belíssima, nós temos uma história maravilhosa. Poucas cidades têm a história que Joinville tem, dos príncipes, da imigração que teve aqui. Não se pode admitir que os museus praticamente todos estejam fechados. A pessoa que quer conhecer algum museu, tem que ir ao Museu do Mar em São Francisco agora. A Festília teve lá uma lotação extraordinária. Extraordinária, né? E é visitado. É visitado. Por quê? Porque está lá e há uma melhor publicidade sobre o Museu do Mar do que sobre os nossos museus. E que em termos de atrativo, tem mais atrativo do que o Museu do Mar. Muito mais, nossa. Porque lá é só barco. Exatamente. A maior atração lá é alguma daquelas canoas antigas dos portugueses, tal, como faziam aqueles barcos. E o do Homem Clinton. Exatamente. O resto é canoa. Exatamente. O nosso aqui tem uma questão de histórico, museu de imigração, né, é algo sensacional, né? O museu da bicicleta, a Câmara de Vereadores agora está com uma parte do MUB lá exposto no corredor de entrada, né? Que lá é fantástico, é genial, começa a ler aqueles painéis, ver as bicicletas lá, nossa, que foi extraordinário, né? O museuzinho de ferro de passar roupa do Moacir Bogo, é impressionante porque é a história da elegância, né? Começaram a passar roupa quando quiseram ficar mais elegante. Então, tu vê o que inventaram, o que faziam, o que construíram, diferentes raças, diferentes povos, em diferentes lugares do mundo. Né? Então, e está ali. E também muito pouco divulgado. Exatamente. Rodrigo, você agora é candidato a candidato sem solavancos maiores, que antes havia sempre aquela ameaça de não ter candidato e tal. Quais são os passos que você vai cumprir daqui para frente? Não os passos segundo a legislação eleitoral, os passos dentro do teu cronograma de campanha. Sim, a equipe já estava... na verdade, o PDT tem uma legislação nacional da executiva de que cidades em que há segundo turno, ou seja, cidades com mais de 200 mil habitantes, teria que ter candidatura própria. A coligação seria um extra, posso dizer assim, não uma exceção, uma regra. A regra é a candidatura própria, a exceção seria a coligação com outro partido, e que teria que passar pelo aval da executiva estadual e nacional. Então, o que se falava de intervenção no PDT, isso nunca aconteceu na história do PDT de Joinville nesses 30 anos, até porque o PDT de Joinville é um diretório, ele tem autonomia. E o Mané que esteve aqui sábado e ratificou isso aí, o PDT de Joinville... Coisa que o Estado não tem, né? Infelizmente, não só Santa Catarina, mas acho que 24 estados não tem diretória, tudo comissão provisória. É lamentável, realmente, que aconteça isso, não só com o PDT, com vários partidos, né, que partidos ainda tem donos, alguns partidos ainda têm donos, né, que querem se decidir algumas coisas, às vezes, que tem tudo uma questão de regional também, né, João? Nós estamos muito bem, por exemplo, em Curitiba, Gustavo Fruit está disparado nas pesquisas, né, aí, Porto Alegre, não, vamos ajudar o PT em Porto Alegre. Florianópolis, o PDT já está apoiando o PMDB, já fechou com o Dário Berger já há muito tempo. Joinville, vamos com o PT ou não vamos, né? A questão até eu coloquei isso no Twitter hoje, é lamentável que tenhamos, talvez a primeira vez na história do Brasil, um 1º de maio sem o ministro do Trabalho. Nós estamos já há 4 meses sem o ministro do Trabalho. É um partido que se diz os trabalhadores, né? E o PDT era tradicional na pasta lá. Estão lá com o interino, lá, o Joaquim, mas tem que ter um ministro do Trabalho, tem que ter uma pessoa efetiva lá. Muitas das políticas que são importantes para o Brasil passam por lá, tem uma importância fundamental. Sim, uma das coisas que o lobby das empresas mais está pressionando é a questão da legislação trabalhista, que eles consideram arcaica e onerosa. E se não tiver ministro do Trabalho lá para falar sobre isso? Pelo menos para balizar a coisa, né? Para ser o elemento moderador dessa discussão. Exatamente, né? Não se pode admitir que um país como o nosso... tenha lá 4 meses sem ministro do Trabalho, 1º de maio vai estar aí, a data mundial, né? E não temos ministro do Trabalho, realmente é uma coisa lamentável, né? Então, voltando à questão do PDT, então é uma questão de decisão própria, que se o PDT ganhasse o diretório que o atual
ganhasse, ou mesmo a ala ligada ao ex-secretário Alcione ganhasse, certamente teria uma inclinação para o PT, para o Carlito, né? Nós teríamos que ter a aprovação do Diretório Nacional. Mas como nós fomos vitoriosos, a tendência agora é ratificarmos a candidatura própria e já estamos com assessoria de imprensa, já montaram agência de publicidade, né? E a questão agora é focar, sem dúvida alguma, na nossa nominata, né? Nominata e conversas com outros partidos para fazermos uma coligação principalmente interessante na proporcional, para elegermos no mínimo 2, atenção, até 3 vereadores. Em 2008 pecamos muito, tivemos uma coligação interessante, PDT, cabeça de chapa, Gaspar, PSB como vice, né? E PCdoB e PSC nos apoiando, e apenas nos coligamos na proporcional com o PCdoB, elegemos só um vereador. Enquanto o PSB com Nalo fez 4.000 votos, não se elegeu vereador. Não se elegeu com a votação superior a muitos dos que estão aí instalados nas cadeiras. O quociente eleitoral realmente é 16.000 votos, realmente, então tem que o PDT, o partido que pensa pensar grande e se aliar a outros partidos, não podemos ficar juntos, né? Muito bem, Rodrigo. Você viu que o Christian está ali detonando a gente. Chegamos ao final desse programa, voltamos amanhã, se Deus quiser, aliado e querer. Eu te agradeço, Rodrigo, sucesso na tua empreitada e boa noite a todos. Fiquem agora com o Beto Gebaini.